Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus por mais este momento. Seja bem-vinda a mais uma EBD na web desta feita, com a lição de jovens, cujo tema do trimestre é Ensina-nos a orar. E que para este domingo nós temos Ana, a oração de uma mulher angustiada. Glória a Jesus. Mas vamos começar com o texto do dia que nos diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Querido professor, querida professora, não podemos deixar de olhar para os objetivos da aula. Nós temos, então, como objetivos para esta aula, comentar as limitações impostas pelos sofrimentos, refletir acerca da essência da oração de Ana e, por fim, reafirmar a importância de sermos gratos a Deus. É interessante que para cada objetivo aqui elencado, nós temos um tópico respectivo a esse objetivo, o tópico 1, 2 e 3. Nesta lição, nós temos como texto bíblico, o texto que é referencial para a explanação da palavra de Deus, para aquilo que você vai trabalhar com o seu aluno, que já começou a falar sobre oração, essa comunicação com Deus, esse relacionamento, só vai ter necessidade, só vai gostar de conversar com aquele que você se tem com ele um relacionamento. Então fica difícil de conversarmos com os nossos inimigos, mas é muito mais fácil conversarmos com os nossos amigos. E o Senhor Jesus, certa feita, fez questão de dizer para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Então o Senhor Jesus, o teu amigo, faz questão de que conversemos com ele, e é através da oração. Na lição de hoje, nós vamos abordar o exemplo de Ana. Então, não só a oração, mas um conjunto de mensagens que estão por trás desta apresentação da oração de Ana, daquilo que se procedeu com a mesma serva do Senhor Jesus. Queridos, atentem para a leitura do texto. Percebam que está alternada e que eu recomendo para vocês que faça a leitura completa com os seus alunos. Ela é alternada porque o texto é muito grande. Percebam que vai aqui até o versículo de número 28, mas que você pode fazer com o seu aluno de forma que alternadamente esses alunos possam ler o texto todo. E a gente alternando aí entre meninos, meninas, entre se a sua sala é só de jovens, homens, então a gente pode alternar, depois de uma rodada, faz a leitura. Você, como professor, pode fazer a leitura dos pares, os alunos leem os ímpares ou contrário, mas contanto que todos nós possamos ler o texto por completo, tá bom? Mas na lição, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9 a 11, depois 17, depois 20, 27 e 28. Mas se você puder fazer a leitura completa, será ótimo, pois falando sobre Ana, nós vamos ter apenas 2 capítulos, depois ela não aparece mais, mas o legado que ela deixa é fora do comum. Então, lê com o teu aluno. Diz aqui, versículo 9, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Já começamos aqui com uma mensagem muito importante. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos os nossos sofrimentos. Ana vem com o seu marido para a cidade de Siló e lá iria fazer o seu sacrifício anual, mas ela, em meio à sua angústia,
vai buscar socorro onde? No templo. Professor, professora, o nosso aluno tem que estar ciente. Socorro bem presente, só em Jesus. Socorro para as nossas angústias, só em Jesus. Então, o que pode acontecer nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, é que a gente procura paliativos, mas a resposta efetiva, a resposta que é definitiva, é uma resposta de Deus. Ana vai para o templo. Deus tem resposta no templo. Para mim, para você, para os nossos alunos, Deus tem resposta. Versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chora. E há uma recomendação bíblica para isso, para que nós não só oremos, mas clamemos ao Senhor. E Ele, mediante a sua misericórdia, nos responderá. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana está fazendo um voto aqui, está fazendo uma promessa de que se o Senhor restaurasse a saúde no seu ventre, se pudesse conceder para ela essa alegria que era ter um filho, e os irmãos devem saber disso, que no período, seja período patriarcal, período dos juízes, que era o período que Ana estava vivendo, a mulher, ela tinha essa missão de ser mãe, e que nos dias de hoje é um pouquinho complicado, porque jovens e adolescentes, eles já têm uma visão de limitação familiar, e já tem um planejamento familiar. Então, a ideia é estudar, a ideia é trabalhar e depois, posteriormente, se for o caso, ter filhos. Mas no período em que nós estamos analisando aqui, o período de Ana, as mulheres precisavam ter essa conceição para não só ser alegria para o seu esposo, alegria para a sua família, mas a satisfação pessoal. Ela precisava disso e ficava muito angustiada de não ter esse privilégio de dar ao seu esposo a continuação da família. Para piorar a situação, ela ainda recebia críticas, desprezo, e isso a angustiava. Professor, professora, analisemos. Tem dias que nós estamos tão bem, tão bem, tão bem, que pode vir a afronta que vier, não nos abala. É aquele salmo, não é, que a gente cita muito. Os que confiam no Senhor, ou os que estão olhando para os montes, vai ter sempre a resposta de Deus, não vai se abalar, são como os montes Sião. Falar de Monte Sião são aquelas montanhas grandes em Jerusalém. Não se abala. Pode ter terremoto que tiver, vai ficar lá firme. Só que tem dia, minha querida professora, meu querido professor, que a gente não consegue nem olhar um rosto feio de um irmão. Tem dia que até uma paz do Senhor apressada, a gente entende que é algo que é uma piada para a gente. Tem dia que a gente está mais sensível. Eu fico imaginando Ana em um desses dias, que estava afligida. E no dia da sua angústia, ela não foi fazer críticas aos vizinhos. Ela não foi fazer contenda na congregação. Ela vai ao templo orar. Ela vai ao templo contar as suas dificuldades para Deus.
E diz a palavra que ela orou e chorou copiosamente. Que possamos, nos momentos difíceis de angústias, orar ao Senhor e colocar para Ele as nossas ansiedades. É recomendação bíblica, lançai as vossas ansiedades em Cristo Jesus. É isso que o nosso aluno vai precisar, não só aprender para esta aula, mas colocar isso em prática no seu dia a dia. Vai ter dia das dificuldades, mas seja no dia da abundância da dificuldade, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome de Jesus. Queridos, ainda na leitura que é colocado para a gente, diz o versículo 17 que Eli, o sacerdote, respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Vocês perceberam que houve um corte do versículo de número 11 ao 17, perde-se muito a essência da história. Por isso que eu recomendo a vocês, leiam um texto completo. Por quê? Porque vai ter uma visão maior da história. Vamos pegar agora essa visão maior? Vamos lá. Ana está angustiada, deprimida. A sua inimiga, vamos usar essa palavra, a irritava. Ela tinha filhos e Ana não tinha. Chegou um dia que Ana não aguenta, vai ao templo. Mas é interessante que o versículo de número 9 vai dizer que depois que comeram e beberam em Siló, seguiu-se para o templo, né? E que Eli estava assentado lá próximo ao templo, mas que tinham comido e bebido. Então, foi normal para Eli presumir sobre o beber de Ana. O que não era normal era presumir embriaguez. Mesmo que se pegue aí os contextos, os comentários da cultura bíblica, a mulher não iria beber junto com o marido, mas tomar água. Aqui são suposições. Você, enquanto professor, não entra nesse campo das suposições. Você pode até fazer os seus estudos teológicos à parte e pode ter várias situações de inferências bíblicas, mas para o aluno não passa aquilo que você não tem certeza. Então, o próprio Eli, ele caiu num erro de inferir. E é preciso, professor, que a gente tenha cuidado entre inferência e dedução. Não é? Para algumas pessoas que fazem filosofia, a inferência está muito atrelada ao empirismo, enquanto que a dedução ao racionalismo. No racionalismo, você parte de uma verdade que ela é ampla e desta verdade ampla você tira verdades menores, como, por exemplo, vocês estão me vendo e eu estou de gravata, de camisa, de calça, vocês podem já deduzir que eu estou vestido. Dentro de uma verdade, você vai fazendo deduções. Agora, o que não pode é vocês fazerem inferência. Por esta filmagem, vocês não sabem se eu estou de sapato ou de sandália. Eu acho que está de sapato. Vocês não sabem, então não pode fazer aquilo que vocês não têm a certeza. O que o texto não permite dizer, não digam, tá bom? Então, o que Eli fez, muitos de nós fazemos. Um pré-julgamento por achar de acordo com o estereótipo das pessoas. Quantos pregadores que vem alguém chorando e imagina que a mensagem abalou, afetou e aquela pessoa está chorando porque aquilo que ele falou, Deus foi olhar e muitas vezes as pessoas estão quebrantadas por suas próprias necessidades. Está conversando com Deus independe do pregador, independe do cantor. Então há um risco muito grande de nós inferirmos aquilo que não está no texto, tá bom? Então, eu reconheço que o Eli, ele fez a sua inferência,
mas caiu num erro tremendo. Imagina então, professora, o seu aluno angustiado, precisando de uma palavra, e se você não puder ajudar, também não complica, mas precisando de uma palavra e antes de saber da situação, você já traz um juízo de valores. É preciso ouvir. É interessante que se ele ouve Ana primeiro, ele não teria dito que ela estaria embriagada. Imagina então, nós que precisamos de uma palavra dos nossos sacerdotes, pela misericórdia, sou presbítero da igreja, e se alguém vem para mim pedir um conselho, mas está aparentando estar embriagado, eu digo para ela, mas essa hora da manhã tu já estás embriagada, filha de Belial, filha de Satanás, filha do demônio. Que é isso? Nós não podemos inferir tais coisas. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Lembra disso, cara professor? Lembra disso, cara professora? Que nós estamos aqui com o ministério de reconciliação. E nesse momento de oração, a lição vai falar de oração, do conversar com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O episódio agora é de Ana, uma mulher que estava sofrendo, angustiada, e aquele que aparentemente seria a pessoa que iria ser usada para lhe dar uma palavra amiga, é aquele que acaba de machucar ainda mais. Aquele que parece que pega o ferimento e sai amassando, colocando a mão e deixando mais doloroso. Mas aí percebemos que Ana era crente. Pense numa mulher crente, sabendo que quem estava falando com ela, machucando-a, mais do que ela já estava machucada, era homem de Deus, um homem ungido por Deus, e que naquele momento foi utilizado para aumentar a prova de Ana. Não sei se ela já tinha feito as 6 questões de uma prova de 10 questões, mas parece que quando Eli chega, colocou uma questão extra. Pense numa mulher provada, mas ela responde, é por isso que vocês têm que ler o texto todo, mas ela responde como uma pessoa que tem Deus na vida. Não, a tua serva. Ela poderia sair dali, jogar, como diz o Matuto, sabe? Pegar, chutar o pau da barraca e colocar as suas angústias todas em cima dele em forma de revolta. Mas ela diz, não, a tua serva está angustiada. Coloca para fora o motivo pelo qual o seu semblante está diferente. Algumas pessoas podem não entender, mas ela estava no período, junto com o seu marido, de oferecer sacrifícios. Então, se oferecer sacrifícios, deveria estar alegre, deveria estar pulando, saltitando, porque os seus pecados seriam perdoados. De fato. Mas a angústia dela era tão grande que essa alegria de mesmo ter o seu sacrifício recebido não estava sobressaindo. A alma estava angustiada. E aí o comentarista da lição, ele vai comentar sobre a necessidade aí de falarmos sobre depressividade, sobre angústia, e eu chego já nesse ponto e faço algumas colocações para vocês. Mas permita terminar essa história. Por isso eu reforço a ideia de vocês falarem o texto todo. Então, Ana angustiada, Eli, homem que deveria trazer uma palavra para aliviar a sua dor, amplia essa dor. Ela, por sua vez, mostra que é serva de Deus, que é serva fiel, e diz para ele, não, tua serva está angustiada. Ele, por sua vez, versículo 17, agora, não mais Eli somente homem, Eli homem, homem de Deus. Vai em paz. Vai em paz. Despede a serva de Deus e faz um pedido
abençoador. E o Deus de Israel, a petição que ele faz a Deus, ele abençoa ela. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E a Bíblia vai dizer que, tempos depois, Ana é agraciada e que os irmãos vão poder trabalhar este momento de graça chegando sobre a vida de Ana posteriormente. Então, a lição ela vai ser dividida em 3 tópicos. Nesse primeiro tópico, Ana, sua condição de mulher estéril e a sua rival. Nesse primeiro tópico, o comentarista vai falar da sua história de sofrimento. É aqui que é interessante você ter lido toda a história, porque vai ficar mais fácil para o seu aluno lembrar daquilo que você está comentando. E tem uma deixa aqui nesta lição, e eu parabenizo o comentarista, o pastor Marco Tedesco, pois neste tópico ele vai falar o seguinte: água fora do barco. Eu sei que a lição é de jovens, e normalmente eu faço isso com a lição de adolescentes, com os professores de adolescentes, mas você pode fazer também. Faz um barquinho de papel, leva lá um balde, uma bacia, uma tigela, coloca água, coloca o barquinho e mostra para o teu aluno que as águas externas não fazem mal ao barquinho. Mas pega um pouquinho de água, coloca dentro do teu barquinho de papel, que eles vão perceber esse barco se desfazer e afundar. E é aqui que o comentarista vai dizer, não é o problema das situações, das circunstâncias exteriores que estão acabando com Ana. É interno. E aqui o que mais angustiava era a Penina, passando em rosto que ela era estéril, passando em rosto que ela não tinha a bênção de Deus, passando em rosto que ela, mesmo sendo a outra, tinha filhos para dar a Eucana, seu marido. Então, façam isso. Percebam que, nesse momento que vocês trazerem essa dinâmica para a sala de aula, vai prender o aluno com esse fato. Então, vocês vão ter a oratória, vocês vão ter o visual, mas muito mais do que isso, o momento experiencial. O aluno participar, não só ouvindo, vendo, aplicando esse conhecimento, que é justamente aqui no subtópico 3 do primeiro tópico. Os sofrimentos nos tempos atuais. Não basta conhecer, saber que existiu Ana, saber da história de Ana, saber das dificuldades, dos sofrimentos, aplicar, fazer uma dinâmica, mas agora aplicar este conhecimento na prática. Aqui, o sofrimento vem nos nossos dias, o comentarista vai dizer que nos dias atuais há também muitas pessoas que choram por mais variados problemas e que eu recomendo a você, veja na sua congregação alguém que seja psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, ou alguém que já lide com problemas, alguém que seja da área de saúde, que lide com essa parte de problemas psicológicos, e dá a ele um tempo para que ele possa explanar sobre essas dificuldades, sobre depressão, sobre angústia. Imagina então se o teu aluno tem em casa um pai, uma mãe que é psicopedagoga, ou que é da área de saúde, ou que é psicólogo. Como vai ser honroso para esse pai, para esse aluno que tem o pai que é convidado para dar uma palavra lá na escola dominical. Isso não vai tirar o
o mérito de você, professor. Você não vai deixar de ser professor porque convidou alguém que tem mais conhecimento em uma área do que você. De forma alguma. Tá? Eu já bato palmas para você se fizer isso. É honroso nós verificarmos e reconhecermos que Deus tem dado mais conhecimento em determinadas áreas a outras pessoas e que tem nos usado para permitir que essas pessoas possam ser usadas para outras pessoas. Que bom! Isso é o Espírito Santo na tua vida, glória a Jesus. Então, se puder, tem uma pessoa na congregação, ou se não for da congregação, de outra congregação, pai, parente lá dos seus alunos, que possam trazer essa palavra e mostrar o quanto é necessário nós entendermos. Há algum tempo atrás, o nosso vice-presidente, pastor Edir Moraes, deu uma palavra, um conhecimento para os obreiros sobre a necessidade de chorar. Olha, nesse dia eu vi tanto obreiro chorando, tanto obreiro externando os seus sentimentos. Só vai saber o valor do choro quem chorar. Não é simplesmente conhecer as palavras sobre choro, mas ter o conhecimento prático. E Ana foi uma dessas pessoas que chorou copiosamente, mas teve um Deus nos céus para poder colher essas lágrimas e responder mediante a necessidade de sua serva e sua vontade. Não é só responder às nossas orações, mas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aí no tópico 2, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Neste tópico, vocês vão perceber que o comentarista vai falar sobre Deus ouve a oração de Ana. Lembra lá do objetivo 2? Refletir acerca da oração. Acerca da oração. Então, o que é orar? Conversar com Deus. E muita gente fica imaginando que a oração, vocês já estudaram isso no decorrer das 3 aulas que passaram, que a oração, ela tem que ter um roteiro. Jesus deixou um modelo. Eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que começar sempre assim, eu tenho que terminar sempre assim, o meio tem que ser sempre assim. Orar é conversar com o teu amigo. Não tem hora que você conversa com o seu amigo e depois de um tempo diz assim, eita, eu esqueci de dizer, rapaz, bom dia. Você está tão acostumado a conversar com ele, conversa com o teu amigo. Minha esposa, ela quando está falando de Jesus e que vai trazer uma palavra para o pessoal se relacionar com Deus, ela faz questão de dizer assim, conversa com o teu amigo. O teu amigo é Jesus, o meu amigo é Jesus, o nosso amigo é Jesus. Então, o nosso amigo está esperando ouvir as nossas vozes. Glória ao nome de Jesus. Aqui no tópico 2, o pastor Marco Tedesco, ele vai falar sobre Ana derramar a sua alma. É uma expressão em que se usa figura de linguagem, né? Derramar a alma. Então, a alma já não é material. E derramar, então a gente não consegue derramar literalmente. Aqui é no sentido figurado, uma figura de linguagem. E que esse derramar é nós nos submetermos à vontade de Deus, à soberania de Deus. Mostrarmos que sem Ele nós não somos nada, não conseguimos nada. Sem Ele, nada. Nada mesmo. Nós só temos alguma coisa, só somos alguma coisa na presença deste Deus. Então, o comentarista vai falar sobre esse derramar de Ana, cita aqui o versículo 15, e depois aquilo que o sacerdote Eli acaba abençoando, vai em paz. Muitos dos nossos alunos precisam receber uma palavra dessa. Vocês lembram que Jeremias foi usado para trazer juízo ao povo de Deus. Então, nós já tínhamos passado pelo cativeiro assírio e vinha aí o cativeiro babilônio. Jeremias estava avisando.
Jeremias estava trazendo para o povo que eles iriam passar por juízo, mas o próprio Deus, mesmo tendo usado Jeremias para mostrar o juízo, fez questão de dizer para o povo: eis que pensamentos de paz eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o próprio Deus, mesmo nos momentos difíceis, ele faz questão de dizer: eu tenho palavra de paz para vocês. Professor, professora, deixa Deus te usar com palavras de paz para os vossos alunos. Seja mais um canal de bênção para os teus alunos. Terceiro e último tópico é o momento da gratidão. O momento de que recebi de Deus um favor que eu não merecia, mas venho agradecer. Lembra lá em Lucas de um episódio dos leprosos? Jesus cura os leprosos, mas somente um volta para agradecer? Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos demonstrar a Deus o quanto somos gratos pelos favores que Ele tem feito. Mas não é ser grato por uma questão de obrigação, pela teologia da justiça retributiva. Deus faz, eu agradeço. Deus fez, eu dou glória. Deus... Não é assim. Nós glorificamos, nós louvamos, nós bendizemos por quem Ele é. Contudo, à medida que Ele vai fazendo as coisas nas nossas vidas, nós demonstramos isso com liberalidade, com uma gratidão enorme por sua benignidade em nossas vidas. Querido professor, eu te convido, após comentar este terceiro tópico sobre gratidão, que vai falar lá a resposta de Deus para Ana, a fidelidade de Ana, mas no terceiro subtópico deste tópico 3, diz assim: a canção de Ana. O comentarista, ele coloca aí na sua lição, Isaías 55, 8 e 9, quando nós oramos com fé, o Senhor nos ouve e dentro de sua vontade e infinita misericórdia, nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. Eu recomendo para você que convide seus alunos para louvar ao Senhor. Terminada a aula, não é muito comum a classe de jovens louvar a Jesus. Mas não se preocupe com liturgia. Converse com seu dirigente. Diga: meu dirigente, a sala de jovens hoje quer cantar um hino. A sala de jovem vai demonstrar um pouco da gratidão que tem a Deus na forma de louvor. E cante com a sua turma, com a sua sala. Faça esse agradecimento. Mostre aos seus alunos que não é só pedir, não é só agradecer, mas muito mais, manter-se no relacionamento com Deus. Na lição de hoje, nós percebemos o sofrimento de Ana, a sua petição e a resposta de Deus. Por sua vez, após a resposta, ela mostra-se agradecida. Que possamos todos nós ter um coração agradecido ao Senhor. Se você puder, cante um hino de gratidão. Tem hinos na harpa cristã que são de gratidão, mas tem hino que vai juntar não só a temática da lição com aquilo que está acontecendo lá com os seus estudantes. Então, um hino que vem falando muito ao meu coração, e não vou cantar para não acabar, destruir esse momento de interação que nós temos, mas apenas para você poder lembrar, e se for este caso, cantar junto com os seus alunos. É uma canção que diz assim: entre no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar.
sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai. E aí você continua cantando, tá? Então vai ser muito melhor você cantando com os seus estudantes do que eu. Contudo, faz isso. Quebra a rotina, que já era comum, terminar a aula e vamos orar e agradecer, vamos para lá ouvir agora o esboço da lição. Quebra a rotina, canta com os teus alunos, mostra que não é só fazer uma oração a Deus para o começar do culto, não é só ter esse momento da aula propriamente dito, mas um culto completo, com o coração agradecido. Canta, assim como cantou Ana, só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.